Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um Tech Webinar. Meu nome é Marcos Cavinato, especialista em segurança e compliance aqui no Google Cloud, e hoje nós vamos falar sobre BeyondCorp, que nada mais é do que a maneira como o Google implementa esta ideia, este conceito chamado Zero Trust. Mais do que isso, nós vamos falar sobre BeyondCorp Remote Access, que é a forma como nós entregamos aos nossos clientes as capacidades para que os nossos clientes também criem uma estrutura de Zero Trust. Vamos lá então. A gente começa com a agenda. A gente vai primeiro entender o conceito de Zero Trust, para então entender como que a gente monta esse quebra-cabeça chamado BeyondCorp. E finalmente a gente vai conhecer quais são as peças do quebra-cabeça quando a gente fala sobre a arquitetura. Nossa primeira parada é em entender Zero Trust. E bem, aqui vale a pena mencionar o seguinte: o Google já há 9 anos, desde 2011, ele implementou essa solução com sucesso para que todos os funcionários do Google pudessem trabalhar de redes de não confiança, redes não confiáveis, sem qualquer uso de VPN. Portanto, trabalhar desde locais possivelmente inseguros, como qualquer cafeteria, qualquer lugar, literalmente um hotel, ou desde casa, sem passar por uma VPN. Tudo isso foi possível através do uso de BeyondCorp, nosso assunto principal. BeyondCorp é o framework, é a solução que nos permite fazer isso. E bem, para entender BeyondCorp, a gente tem que entender o que significa Zero Trust. Zero Trust, basicamente, vai contra tudo que a gente vem fazendo há muitos anos em segurança, que é trabalhar com a ideia de perímetro. É isso mesmo. Por muitos e muitos anos, inclusive atualmente, nós trabalhamos com a ideia de perímetro. Mais do que isso, nós trabalhamos com a ideia de perímetro para criar zonas. Então, como assim? O exemplo mais clássico é o que a gente faz numa rede convencional. A gente cria um perímetro, a gente coloca aqui equipamentos como Next Generation Firewall, equipamentos como IPS, como Proxy e outros. E a gente cria então esta ideia de perímetro lógico, onde nosso único ponto de entrada vai ser através desse perímetro. Então a gente cria as zonas. A gente chama tudo que está aqui dentro de uma zona inside, que é uma zona que a gente confia. A gente chama tudo que está fora de uma zona outside, que a gente não confia. E a gente ainda cria uma outra zona aqui, chamada de DMZ, uma zona demilitarizada, que a gente confia mais ou menos. Então a gente acaba com uma zona que a gente tem 100% de confiança, uma zona que a gente tem 0% de confiança e uma zona que a gente tem algo no meio do caminho, algo como 50% de confiança. E a gente cria então a ideia de perímetro justamente para segmentar essas zonas de confiança. Então a gente se preocupa muito com tudo que vem aqui da zona outside, porque ela é muito perigosa. A gente não costuma se preocupar com tudo que está acontecendo aqui dentro da inside, quem fala com quem, muito menos ou igualmente pouco com todo o tráfego de saída. Nossos firewalls, geralmente chamado de stateful, eles têm essa propriedade de deixar as coisas saírem, mas não deixar as coisas entrarem por padrão. Então a gente não se preocupa tanto com o que tem na inside, se preocupa um pouco com a DMZ e se preocupa muito com a outside. Essa é a ideia de perímetro e essa é a ideia de zonas. Mesmo dentro da nossa rede, a gente cria zonas, né? A gente cria uma zona chamada de LAN, onde tem todos os computadores, os funcionários, e a gente cria uma outra zona chamada de Data Center. E mesmo aqui a gente costuma criar um perímetro, um firewall, alguma coisa assim, que faça essa divisão. De novo, a ideia de perímetro, a ideia de zonas. Bem, se é assim que é feito há tanto tempo, qual que é o problema com essa abordagem? O problema principal é o seguinte: quando a gente trabalha com essa ideia de zonas, a gente acaba não se preocupando com tudo que acontece no que nós chamamos de intrazona, ou seja, tudo que acontece dentro de uma mesma zona. Como consequência, imaginando que aqui a gente tem de novo a nossa inside, nossa parte interna, a gente não sabe direito o que esse computador está falando com esse outro, nem com que um servidor
está falando com outro servidor, a gente não se preocupa porque eles estão numa zona de confiança. O maior problema disso é que a grande maioria dos ataques hoje é justamente originada de dentro da rede. Seja o funcionário mal intencionado, seja o funcionário que sem querer clicou em um link que veio num ataque de phishing, por exemplo. Então, quando um funcionário clica num phishing, ele automaticamente cria uma conexão com algum servidor lá do lado de fora, na outside, aquela perigosa, que agora vai ter controle dessa máquina, que justamente tem passe livre para fazer o que ela quiser aqui dentro. Então essa ideia de zonas, de perímetro, não faz mais sentido desse ponto de vista, e aí que a gente entra então no nosso assunto principal, que é falar de Zero Trust. Seguindo a ideia de Zero Trust, tudo vira uma grande outside. Tudo vira uma grande zona em que nós temos zero de confiança. Portanto, a gente não confia mais em nada. Não importa se o tráfego veio de dentro ou de fora da DMZ, a gente sempre vai se preocupar zero de confiança. E para implementar isso, claro, essa é a ideia, para implementar isso, infelizmente, não existe um único produto ou solução que resolve esse problema. Então não é possível comprar uma solução de Zero Trust, porque Zero Trust é uma composição de muitos produtos que vão trabalhar juntos para resolver o problema e criar então uma arquitetura. E é isso que a gente vai ver logo na sequência. Como que Zero Trust funciona, quais são os problemas que resolve. Do ponto de vista do Google, esses são os componentes que compõem uma solução de Zero Trust. A gente tem que se preocupar com o usuário que está querendo acessar algum tipo de serviço, o dispositivo que esse usuário está utilizando, qual é o contexto desse acesso, qual é o endereço de IP, qual é a localização, qual é o horário e o dia da semana, por exemplo, ou o tempo da sessão. Ou seja, a gente está se preocupando com o contexto e a gente está se preocupando com esse vai e vem de informações. A gente se preocupa com o fato de que a cada nova comunicação a gente está validando se o usuário ainda é válido, se o dispositivo ainda está numa postura de segurança boa para finalmente chegar no objetivo final. Sendo que hoje, majoritariamente, Zero Trust é utilizado para acessar aplicações web. Esse é o caso de uso tradicional. Aquela aplicação que pode ser uma aplicação ERP, ou pode ser um CRM, pode ser uma aplicação de helpdesk, por exemplo. Alguma aplicação que, tradicionalmente, estaria aqui dentro da empresa, dentro de um servidor aqui rodando, e que a gente tradicionalmente teria que fechar uma VPN desde um ponto até a empresa para acessar. Agora a gente pode acessar através de uma aplicação web, acessando ela seja na empresa ou seja na própria nuvem, até preferivelmente que seja na nuvem. Além dos componentes, claro, a gente está resolvendo o problema principal da VPN. Não que VPN por si só seja um problema, inclusive VPN é muito útil. As Virtual Private Network resolvem um grande problema de passar tráfego por redes que não são seguras. Então a gente consegue trafegar esses dados com criptografia, portanto com confidencialidade, com integridade, e a gente consegue fazer o tráfego sair de um lugar qualquer, de um computador, através de um túnel VPN e chegar até o local que seja on-premise ou na nuvem para acessar a aplicação. Tudo isso de forma segura. Essa é a ideia da VPN. Mas a VPN tem alguns problemas fundamentais. Entre eles, a gente pode citar aqui o fato de que VPNs não são fáceis de configurar nem de gerenciar, porque tu precisa de um equipamento que vai ser o concentrador de VPN, tu precisa também de uma instalação de um agente que vai ficar nos dispositivos dos usuários, então tem que pegar todos os dispositivos dos usuários da empresa, instalar o agente em todos eles, manter atualizados. Geralmente isso tem um custo, tu costuma pagar por agente, tu costuma pagar por concentrador de VPN, elas não escalam muito bem, então quando tu vai comprar uma VPN, tu vai ser perguntado para quantos usuários, e tu vai dizer, olha, para 500. Então essa vai ser mais ou menos a capacidade do hardware de suporte e às vezes vai ser a capacidade de
pagamento, ou seja, vocês vão pagar por 500 unidades e é isso que vai ser tolerado no firewall, por mais que ele tenha ainda capacidades de processamento, esse é o limite do pagamento que vocês fizeram. Então ele deixa alguns problemas, né? Como por exemplo, o problema da autenticação. Afinal de contas, quando a gente usa uma VPN, a gente costuma fazer o quê? Abrir uma telinha de um agente, botar aqui um usuário, botar uma senha, aí vai-se então criar este túnel VPN, e este túnel VPN ele vai ficar funcionando por um tempo que é configurado pelo administrador. Ou seja, ele vai configurado para ser um dia, por exemplo, né? Então por um dia esse túnel vai estar ativo. Isso pode ser um problema, porque durante esse um dia pode ser que, por exemplo, o usuário que começou a conexão, pode ser que ele seja demitido, um exemplo trágico, claro, mas uma vez que ele seja demitido, a gente vai cortar os acessos dele a muita coisa, a gente gostaria de cortar o acesso à empresa por essa VPN. Ou, por exemplo, o dispositivo ele pode ser infectado por um malware ou algum tipo de ataque, e agora a postura dele de segurança passa a ser uma postura ruim, e com isso a gente não quer mais que ele acesse a empresa. A VPN não permite fazer isso, porque ela acontece uma única vez a autenticação. Quando você coloca o usuário e senha, autentica, cria-se o túnel que vai configurar por tempo que for determinado pelo administrador. Sem falar, claro, que é muito frustrante para o usuário final a ideia de VPN. A ideia de ter que abrir uma aplicação, botar um usuário, botar uma senha, botar no botão de conectar, aí vai funcionar por um tempo, vai ficar mais lento talvez, aí para de funcionar, volta a funcionar. Tudo isso pode gerar um grande problema, sem falar, claro, do preço. Afinal de contas, tu está pagando de novo pelos agentes que tu vai instalar em cada máquina, então vezes a quantidade de máquinas, e ainda tu vai ter que pagar pelo equipamento, pelo hardware, que vai ser o concentrador, onde esses túneis vão ser fechados. Bem, é nesse contexto que a gente introduz definitivamente a ideia de Beyond Corp Remote Access. O Google Cloud estendendo essas capacidades para o cliente criar uma arquitetura de Zero Trust com Beyond Corp Remote Access e resolver esses problemas. A ideia de ser um deploy faster, ou seja, muito fácil fazer rápido e fácil fazer a implementação para acessar as aplicações web que podem estar ou no Google Cloud ou em outras nuvens, ou ainda aplicações web que estejam on-premise, portanto na nuvem do Google, on-premise ou em outras nuvens, com custo muito menor e com mais segurança, como a gente vai ver logo mais. Portanto, Zero Trust implementado como Beyond Corp é mais rápido, mais fácil e com menor custo. Isso nos leva, portanto, a introduzir de fato e fazer a visão geral do Beyond Corp. E a gente começa vendo algo que a gente já viu, mas agora a gente vai dar um pouco mais de contexto nos componentes. A gente falou então que existe o usuário, que é a pessoa que quer acessar uma aplicação, que vai estar usando um dispositivo, um computador tradicionalmente, que pode ser pessoal, mas pode ser o da empresa. Geralmente para VPN a gente está usando o da empresa, porque é no computador da empresa que tem os controles, que tem o agente instalado, mas para Beyond Corp, para Zero Trust, não deve importar se é um computador pessoal ou se é um da empresa. Pode-se, claro, criar regras em que com o computador da empresa tu vai ter mais acesso, com o pessoal menos acesso, mas isso não deve impedir de realizar um trabalho. A gente falou já do contexto novamente, de poder criar regras baseado em, se for a partir do IP da empresa, por exemplo, vai ser um tipo de confiança, se for sem o IP da empresa vai ser outro. Se a localização for Brasil, por exemplo, a gente vai criar uma regra, se não for Brasil a gente vai criar outra. Se for dia da semana em horário comercial é uma regra, se for fora do horário comercial a gente pode muito bem dizer que o usuário não vai poder acessar a aplicação. E ainda, claro, o tempo da sessão sempre sendo importante. Então quando a gente olha para esses componentes, a gente vê que tudo isso é possível graças a um enforcement point, um ponto em que a gente vai conseguir aplicar as nossas regras. E no nosso mundo, esse componente vai se chamar de IAP, ou Identity Aware Proxy. Um proxy
que tem conhecimento da identidade de quem está querendo entrar. Na prática, isso, no mundo de Zero Trust, é o que a gente chamaria de um control plane. É essa entidade que vai ficar no meio da comunicação entre o usuário, dispositivo e da aplicação web, onde a gente quer chegar, e vai conseguir monitorar esse tipo de coisa, como o usuário ele pertence ao Active Directory, ele está com o estado dele correto, beleza. O dispositivo está com uma postura legal? Será que o disco desse dispositivo está criptografado? Será que a versão dele é uma versão de Windows, por exemplo, que eu quero, Windows 10, por exemplo? Será que ele tem senha, o password, né, para autenticação da máquina como um requisito mínimo? Então tudo isso ele vai estar olhando, e de novo, que não seja só no primeiro acesso à aplicação, que seja sempre. Então, por exemplo, imagine aqui que a gente tem um usuário que trabalha na empresa X, a empresa X vai ser nosso caso de uso. Está usando o computador pessoal, porque está na quarentena, está trabalhando em casa, não tinha laptop da empresa, então ele está usando o computador pessoal. Então aqui vai ser o pessoal, num funcionário que é da empresa sim. Nesse momento são 10 horas da manhã, de uma terça-feira, deveria ser o horário que ele tem acesso, e ele está acessando essa aplicação web aqui, que é uma aplicação é um contador de horas trabalhadas. Ele está acessando a aplicação para logar suas horas, quanto tempo ele trabalhou na última semana, por exemplo. Então quando ele acessar lá uma URL, que vai ser, por exemplo, contador.empresax.com.br, o que vai acontecer é que ele vai receber uma página de autenticação. Ele vai colocar lá o usuário dele, vai colocar uma senha, talvez coloque até um segundo fator de autenticação, se for requerido, e vai enviar isso então para cá. Sendo que quem está olhando isso, quem está entregando essa autenticação é justamente o nosso ponto de enforcement. Então ele vai bater isso lá com informações do Active Directory, por exemplo, e vai dizer show de bola, esse usuário ele está ok. Deixa eu me aproveitar aqui também e dar uma olhadinha no dispositivo. Então vai ver, é um dispositivo pessoal, mas ele está com o Windows 10 sim, o disco dele está criptografado sim, e ele tem senha para acessar o sistema operacional, então também está ok. Então, vendo isso e vendo que o dia e o horário estão ok, eu vou deixar ele acessar a aplicação. Então ele está lá usando a aplicação, ele clica em criar um novo horário, coloca o horário, mas de repente alguma coisa acontece. Alguns exemplos. Um exemplo é que alguma coisa no Active Directory pode mudar e esse usuário pode não estar mais lá dentro. No momento em que isso acontecer, no próximo botão que esse usuário clicar nessa aplicação, ele automaticamente vai ser deslogado. Outra coisa que pode mudar é a postura do dispositivo dele. Pode ser, por exemplo, que ele tente tirar a senha do Windows, então ele não vai ter mais senha para entrar no Windows. No próximo request que ele fizer, que vai passar pelo nosso ponto de checagem aqui, ele automaticamente vai ser deslogado da aplicação. Da mesma forma, se ele ficar nessa aplicação até às 17 horas, às 17h01, quando já não poderia mais acessar, automaticamente ele vai receber um logout. Porque para cada botão que ele clicar, para cada get ou para cada post, por exemplo, que ele fizer, a gente está validando neste ponto central aqui se essa ação ainda é válida, levando em conta o usuário, o dispositivo e o contexto. Esse é o grande diferencial de Zero Trust. A ideia de que não importa onde tu estiver, se é de dentro da empresa ou de fora da empresa, não importa o perímetro, a zona, não importa o dispositivo, se ele é pessoal ou não, e não importa, ou melhor, importa cada conexão que se está fazendo. Não é igual um túnel VPN que tu cria uma vez e deve funcionar até que ele acabe dali um dia, por exemplo. A cada novo request a gente está testando tudo de novo. Tudo isso sem entregar latência alguma e de forma completamente invisível para o usuário final. E quando a gente chaveia esse slide para informações de Google Cloud Platform, a gente vê o que é cada componente aqui. A gente vai ver que para a parte do usuário é o Cloud Identity que está fazendo essas vezes de usuário, né? Então, autenticação, tudo feito pelo Cloud Identity. Segundo fator, pelo Cloud Identity. O Endpoint Verification é que nos entrega essas funcionalidades de verificação de postura do dispositivo.
Para tudo isso que é relacionado com o contexto, a gente vai usar o Access Context Manager. A gente ainda vai usar uma série de componentes de Google Cloud, como por exemplo o IAP, que é talvez o mais importante, mas também o Identity and Access Management, o VPC Service Controls, justamente para chegar nessa aplicação que, repetindo, pode estar em Google Cloud Platform, mas também pode estar on-premise, também pode estar em alguma outra nuvem. E se a gente for entrar mais no detalhe aqui, mas sem tanto detalhe ainda, a gente vê que a gente tem uma bela de uma estrutura em que o IAP, o Identity Aware Proxy, que está aqui no meio, ele fala com o Cloud Identity. O Cloud Identity, por sua vez, ele tem capacidade de federação, então a gente pode delegar a autenticação para um Active Directory, por exemplo, para um serviço de Azure, para um serviço de Okta ou do Ping Identity. E uma vez que seja validado isso, vai olhar também o contexto do dispositivo, vai olhar o contexto do acesso, vai checar o Device Inventory e, finalmente, se essa aplicação estiver rodando no Google Cloud, seja no Google App Engine, ou no Google Compute Engine, ou no Google Kubernetes Engine em containers, a gente vem por um caminho, e se a aplicação estiver em algum outro lugar, a gente vai ter um conector do IAP, o Identity Aware Proxy, que vai, através de um Cloud Interconnect ou de uma VPN, nos levar até alguma outra nuvem ou até o mundo on-premise para chegar até essa aplicação web. Então, resumindo, a gente entende que o acesso ele fica completamente dependente do contexto. Ele pode ser baseado na identidade do usuário e no contexto, na hora do dia. A gente tira o controle da camada de rede para a camada de aplicação. E a gente permite então que um usuário trabalhe de qualquer lugar. Essa é a premissa fundamental do Zero Trust. Não importa onde tu esteja, tu tem que poder fazer tuas coisas com segurança. E é o que a gente faz aqui no Google. A gente trabalha sem VPN, mas com segurança através de Beyond Corp. Então, sem VPN, a gente consegue fazer todas as tarefas e ser extremamente produtivos. Olhando agora para a arquitetura e para os componentes, a gente vai entender um pouco mais dos componentes de fato da arquitetura, das pecinhas que montam esse quebra-cabeça. O primeiro deles, como a gente comentou, é o Cloud Identity. O Cloud Identity, que tem essa capacidade de falar protocolos como SAML 2 ou OpenID Connect, por exemplo, que quando a gente tem essas relações, a gente pensando aqui em autenticação, a gente pode centralizar autenticações de várias aplicações SaaS no Cloud Identity. Então, nós temos aqui uma real solução de Identity as a Service, em que a gente faz o single sign-on de várias outras aplicações, mas da mesma forma, a gente pode delegar isso para o Active Directory, por exemplo, ou para algum outro Identity Provider, que vai fazer a autenticação. Quando feita no Cloud Identity, a gente pode entregar vários mecanismos de controle de segurança, como detecção de logins abusivos, como o segundo fator de autenticação, que pode variar desde um SMS, que não é a melhor das situações, mas é melhor que nada, claro, até algo como um Universal Second Factor, ou seja, uma chave física que seja como um USB que tu coloca no computador para provar a tua localização, e ainda no meio alguma coisa como um Authenticator, por exemplo, né, que a gente vai receber um código por um aplicativo instalado no dispositivo móvel e colocar ele dentro. A gente tem essas chaves de segurança chamada de FIDO, né, que é uma aliança que criou esse protocolo chamado segundo fator, e a gente consegue fazer controle de sessão, né, por quanto tempo esse usuário vai poder estar logado na nossa plataforma. Essa é a visão rápida do Cloud Identity. Além dele, para controlar o dispositivo, a postura do dispositivo, a gente tem o Endpoint Verification, que eu particularmente gosto muito, porque ele elimina a necessidade de ter que instalar um agente na máquina. Isso é muito trabalhoso, é muito difícil. O Endpoint Verification é um plugin de navegador. Na verdade, a gente vai instalar ele no nosso Chrome, por exemplo, e qualquer um pode fazer isso. Não precisa ser uma ação do administrador da empresa. Então a gente poderia pegar, pensando naquele exemplo anterior, aquele nosso usuário da empresa, ele trabalha na empresa, ele está com o computador pessoal, ele poderia muito bem e muito facilmente, em 1 minuto, instalar um plugin no Chrome
que vai ser o Endpoint Verification. E o que esse serviço faz é, quando o usuário for usar algum serviço do Google, como o Google Cloud, por exemplo, o Endpoint Verification ele consegue conversar com a infraestrutura do próprio Google. Isso faz possível que o Identity Aware Proxy, que é aquele cara que está lá no meio do caminho monitorando as coisas, ele consegue conversar com o navegador na figura do Endpoint Verification e ver qual que é o estado daquela máquina. Se é um dispositivo pessoal ou se é da empresa, se tem trava do Windows, se tem criptografia de disco, se o sistema operacional está em dia, por exemplo. Todos esses controles de forma muito fácil, sem ter que instalar um agente, num processo de instalar um plugin, que de novo é rápido, fácil, sem custo algum e que já entrega uma boa camada de segurança para a gente verificar. Então é mais um critério que o Endpoint Verification vai ver para colaborar com as demais pecinhas do quebra-cabeça. E a gente vê alguns exemplos de políticas aqui, como por exemplo aqui, eu quero ver se meu Windows está numa versão específica, os macOS numa outra, o Chrome OS, o Linux e etc. Então a gente consegue ir criando regras bastante específicas de condições de acesso para o nosso ambiente. Bem, quando a gente fala do contexto, o componente que faz isso é o Access Context Manager, lá disponível dentro do Google Cloud Platform, que nos deixa criar esse tipo de regras, né? Então a gente vai criar uma regra, por exemplo, que é o Employee. O que é um funcionário? Bom, para ele ser funcionário, ele tem que estar a partir dessa subnet, então desse /32, provavelmente vai ser o funcionário da empresa, e tem que ser um dispositivo da empresa, e tem que ser com trava de sistema operacional, tem que ter uma senha de screen lock, né? Então, se essas forem as condições, eu vou dar um tipo de autorização que vai ser X. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode ver tudo, ele pode ver o salário, ele pode ver documentos confidenciais. Se for um acesso que a gente está chamando aqui de um acesso externo, por exemplo, aqui a gente vai dizer então que ele pode estar numa região, por exemplo, como o Brasil, e se for um desses sistemas operacionais, se for essa condição, ele vai ter um outro privilégio, que a gente vai chamar de Y. Então talvez ele não consiga mais ver documentos confidenciais, mas ele ainda assim consegue fazer seu trabalho, né? Ele pode ver seus e-mails, pode responder, pode ver alguns outros documentos, pode ver seu salário e por aí vai. E finalmente a gente chega aqui no Control Plane, talvez a parte mais importante, que é o IAP, que é justamente quem faz esse meio do caminho para entender informações que vêm de outros lugares. Tem que ser algo completamente escalável, e ele é. Tem que ser algo que tenha latência perto de 0, e ele tem, e que seja invisível. Ou seja, nem o usuário nem a aplicação percebam que ele está intermediando essas comunicações, e ele faz exatamente isso para que a gente chegue no nosso resultado final. Esse é um serviço que, de novo, funciona para o que tiver dentro do Google Cloud, como Compute Engine, Kubernetes Engine ou App Engine, mas também pode estar on-premise e também pode estar em outras nuvens. A gente vê exatamente o passo a passo, né? Então a autenticação a gente vai falar com o serviço do Google aqui, o Cloud Identity. Para autorização a gente vai dar uma olhada no IAM e depois a gente decide qual que é o nível de acesso que vai ser entregue para esse usuário final. Lembrando que dentro do IAP a gente tem uma função muito legal chamada de TCP Forwarding, que permite a gente entregar a segurança também em camada de transporte. Então, se a gente quiser acessar uma máquina virtual na nuvem, por exemplo, a gente poderia usar o IAP, e o que ele vai fazer é botar o SSH ou o RDP, por exemplo, dentro de um túnel e botar uma camada de criptografia com HTTPS. Então, um usuário, através do seu terminal que tivesse o SDK instalado, por exemplo, ele poderia acessar uma máquina virtual que não tenha IP público, por exemplo, e que não precise de um Bastion host. Isso é muito bacana. E bem, isso encerra a nossa apresentação. A gente falou aqui sobre Zero Trust e Beyond Corp. Zero Trust sendo a ideia, o conceito, que é implementado dentro do Google para os seus funcionários como Beyond Corp.
e estendida aos clientes com o Beyond Corp Remote Access. A gente falou dos componentes que compõem essa solução, esse framework, afinal de contas não existe um produto único que entregue Zero Trust, e sim vários produtos. Então a gente falou de Cloud Identity para a questão de identidade do usuário, a gente falou para o Endpoint Verification para a questão de postura do dispositivo, o Access Context Manager para verificar todo o contexto de onde vem, do IP, do horário dessa conexão, e o IAP principalmente como o componente fundamental que monitora tudo isso e faz tudo acontecer de uma forma transparente. E depois, claro, IAM, VPC Service Control e outras coisas que ajudam. Então a gente tem bastante documentação disponível para Beyond Corp Remote Access, de como o Google faz, como vocês podem fazer, para que vocês criem de fato essa estrutura de zero confiança chamada de Zero Trust. Obrigado pelo tempo de todos e foi um prazer tê-los aqui conosco.